vamos lá. Enfim, a última aula aqui do nosso mini curso sobre as forças negativas da civilização moderna. Esse mini curso ou essa palestra dividida em 3 partes, baseada aqui num livro que está dentro do livro Crise do Mundo Moderno, do padre Leonel Franca. A gente falou nas 2 primeiras aulas, a gente tentou dar o panorama de como a partir da reforma teológica, vamos dizer assim, na tentativa de reforma de Martinho Lutero e da tentativa de reforma do pensamento, das ideias filosóficas de René Descartes, desenvolveu-se aí uma espécie de cisão ou ruptura com os valores fundamentais aí que são a base da civilização cristã, certo? Marcando um período onde o homem moderno, vamos dizer assim, começa a surgir espiritualmente falando, ou marcando também o início de uma espécie de movimento histórico, que é o que justamente nós chamamos aqui de modernidade, nesse sentido, não cronológico, mas espiritualista, Então a gente deu aí o panorama, não vamos repetir aqui, certo? Mas demos esse panorama de como de Lutero a Descartes, de Descartes até o movimento racionalista do século XVIII, que em cada um dos 3 países que a gente citou, Inglaterra, França e Alemanha, com suas características próprias, desenvolveram ali esse movimento, cada qual uma nomenclatura assim, específica. Por exemplo, na Inglaterra, o deísmo, na França, o filosofismo ou enciclopedismo, como podemos dizer também, e na Alemanha, mais provavelmente, o iluminismo idealista. Mas aí o idealismo e o materialismo, 2 tendências aí que começam a se introjetar e fazer parte como se fosse uma segunda natureza deste homem ocidental europeu, certo? E as consequências desse desenvolvimento do racionalismo culminam no que? Naquele fenômeno que o padre Manuel Franca chama de divinização do homem, ou divinização do ser humano, certo? A partir do momento em que os livros inspirados são submetidos aí a uma livre interpretação conforme a própria soberania individual, subjetiva dos indivíduos, a tentativa ainda de resguardar uma certa integridade desses valores escriturais dentro de um debate, certo? Fugindo do magistério, da doutrina da igreja, acabaram por inserir, vamos dizer assim, uma interpretação errônea, racionalista e naturalista desses textos sagrados, e o que acarretou no rompimento da civilização ocidental com a tradição religiosa e, consequentemente, os valores espirituais que lhe deram origem. Então, essa espécie de desagregação da consciência, da consciência mais especificamente religiosa, se acentuou aonde, basicamente? Em primeiro lugar, nas classes cultas, e depois isso vai meio que num efeito dominó, chegando ao pensamento comum, à esfera do cotidiano e da vida, e foi inserido através desse pensamento filosófico, racionalista, a ideia de uma tendência, melhor dizendo, de uma imanência total, certo? Se em René Descartes o problema ali do conhecimento foi tratado já em termos idealistas, apesar de ter se utilizado de um discurso realístico, ou um realismo bastante acentuado, ainda em Descartes o mundo, vamos dizer, extramental tinha uma consistência, existia ali uma realidade independente. A inteligência tem acesso através do conhecimento, ou seja, a inteligência representa com uma certa fidelidade aquilo que está no mundo das coisas. Mas já em Kant, que a gente falou na última aula, o conhecimento passa a ser absolutamente uma construção do objeto,
já não é mais uma representação do objeto, mas uma construção, certo? E isso daí já demonstra o caráter independente do pensamento kantiano, né, excessivamente independente, né, que se coloca em face aí das, vamos dizer, das exigências objetivas da ordem universal, né? Já não existe uma ordem universal que não seja uma ordem determinada pelo homem, pela criação da sua inteligência, pela imposição da sua vontade, e isso, resumindo, a gente pode chamar de uma antropolatria fatal. Fatal porque acabou por levar o homem a um processo de desagregação ainda maior, coisa que a gente vai ver agora no terceiro ato dessa, vamos dizer, esse movimento de queda, né, que a civilização ocidental, através dessas forças negativas, veio a ser atingida, certo? Então a fase aguda aí, vamos dizer, dessas rupturas, dessa desagregação, ela se dá pela depreciação dos valores espirituais, né, em duas atitudes bastante explícitas, né, que começa ali do 18 para o 19, do século 18 para o 19, que é justamente a recusa da igreja e a recusa do Cristo, através de uma espécie de razão raciocinante, não a razão que é guiada pela fé e até turbinada pela fé, mas uma razão que se autoproclama a juíza de tudo, né? Isso daí porque os camaradas queriam uma religião natural, né, com poucas exigências morais, né? Então, para isso foram criados aí uma série de sistemas ou construções positivas, né? E também uma série de negações, né, ou recusas totais àquilo que existia anteriormente, enquanto ideia, enquanto filosofia, teologia e conhecimento no geral, né? Então, essa espécie de divórcio entre a inteligência e o ser, que começa ali já no Lutero, no Descartes, culmina no Kant depois do movimento racionalista, né? Aquele que coagula aquela coisa toda que estava ali meio que a tiros cegos. Então, gera-se ali um divórcio entre a inteligência e o ser, rompendo esse equilíbrio, né, do mundo moral, acabando isolando o homem da ordem cósmica. Por quê? Porque o homem, né, kantiano, vamos dizer assim, já é um homem que não faz parte do mundo, não é uma peça do mundo, mas ele é um construtor de mundo. Ele vive ali meio que um solipsismo, né, como se fosse um rei no deserto, um rei que cria a cada momento toda a sua realidade. Então, a inteligência e a vontade perdem o objeto das suas aspirações mais profundas, ou seja, Deus, o transcendente, o infinito. Por quê? Porque são ideias metafísicas que Kant diz que só existem para afirmar a sua inocuidade, né? Só para mostrar para o homem, olha só, quem você é? Você é o ser criador, não existe criador fora de você. Então, eis aí a antropolatria, subversão completa dos valores espirituais. Isso daí é o caldo kantiano, certo? No século XIX, isso daí gerou o quê? Uma porta escancarada para o ateísmo, para os negadores de Deus mesmo, né? Que antes viviam assim como que erraticamente, né? Ou meros especuladores ali, um ou outro indivíduo na sociedade. Nos tempos modernos, o ateísmo já se apresenta como o quê? Evoluído, né? Como um princípio dinâmico independente, né? Já vira ali um ateísmo militante. Então, a gente, seguindo a trilha do padre Leonel Franca, a gente tem aí 3 indivíduos bastante marcantes, né, do pensamento, que desenvolveram aí 3 formas de ateísmo, um pouco diferentes uns dos outros, mas no geral bastante análogos, né, cada qual com sua característica. Justamente são Augusto Comte, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, certo? Então vamos tentar aqui, em linhas gerais, compreender o sumo, a nata do pensamento de cada um deles, para a gente ver aonde foi que desembocou todo esse processo, certo? Então vamos começar pelo Augusto Comte. Quem era Augusto Comte? Augusto Comte, geralmente, ele é aclamado como o pai da sociologia, porque ele foi o primeiro indivíduo, talvez, que
percebeu a necessidade aí, ou proclamou a necessidade de uma ciência da sociedade, né? Mesmo ele sendo, vamos dizer, um sujeito até conservador, ele se dizia um socialista, né? Na época, que a gente costuma chamar aí dos socialistas utópicos, né? E acreditava firmemente na ideia de progresso, ou seja, a humanidade, a história marcha aí progressivamente, sem parar, rumo a um desenvolvimento cada vez maior das suas aptidões, qualidades, certo? Então ele começa ali desenvolver, a pensar numa ideia de uma espécie de física social, né? Que hoje nós poderíamos chamar de sociologia, né? Chamar de física social, né? Em vista de gerar ali, através dessa física social, uma religião positivista, uma religião sem Deus, né? Com ideais republicanos e etc e tal, e dando uma grande ênfase na ciência. Então Augusto Comte ele propõe a adoração da humanidade ao invés da adoração de Deus, por exemplo, né? Fato mais marcante aí do seu pensamento. Por quê? Porque a última fase, vamos dizer assim, da história, mais perfeita e definitiva, né? Essa da evolução da história seria isso: o homem perceber que não há um Deus ali para ele adorar, a não ser a sua própria espécie, ou seja, a sua humanidade, né? Que o conhecimento de Deus, né? Tudo isso daí faz parte de uma condição de infância da espécie humana, né? E que precisaria, em algum momento no desenvolvimento das coisas, ceder lugar a atitudes mais definitivas ou viris, né? Segundo as palavras dele. Então, o Augusto Comte começa na sua filosofia positivista, a procurar a máxima credibilidade na utilidade pragmática da ciência e da filosofia, certo? Em vista de retirar desses esforços normas, receitas que sejam práticas, úteis, né, ao cotidiano da vida humana, certo? Tem uma frase dele que é clássica aí, que é saber para prever, prever para prover. Ou seja, ele era um pragmático que praticamente desprezava qualquer conhecimento que não servisse para a melhoria aí contínua da condição humana, né? Para ele isso seria apenas um feitiço, uma curiosidade estéril, especulando sobre metafísica e etc. Então, nosso querido Augusto Comte, né, cuja a humanidade mereceria receber o incenso e o culto de si mesmo, ele desenvolve a teoria muito conhecida aí, que é a teoria dos 3 estados. Vou limitar aqui bem a curtos traços aqui. O que seria a teoria dos 3 estados? Então, nós teríamos um estado, no sentido aqui, não no estado no sentido de estado político, mas o estado da sociedade humana enquanto tal, né, dos indivíduos humanos ou da espécie humana enquanto tal. Então, o primeiro estado, que é o estado mais infantil da humanidade, seria o estado teológico, ou imaginativo, ou fictício, certo? Onde a religião tinha uma ênfase grande e ela poderia ser do tipo fetichista, ou seja, onde o homem observa os diversos seres que não são racionais, por exemplo, né? Como as árvores, os animais, e começa a encontrar ali sinais de divindade naqueles seres. A fase politeísta, onde o homem já observa forças naturais, forças cósmicas, e começa a personalizá-las conforme, né, antropologicamente falando, e a fase monoteísta, que é aquela que gerou as grandes religiões mundiais. E Augusto Comte acreditava que o estado teológico da humanidade ele perpassava aí por essas 3 fases, certo? Porém, depois de um certo momento de experiência, né, no mundo, na história, a humanidade passaria por um estado metafísico, ou seja, um estado regido não mais pela imaginação, mas pela razão. Então, religião para ele seria apenas o que? Um fruto da mera imaginação do ser humano, não uma coisa do conhecimento racional, por exemplo, ou até científico. Então, seria uma mera elucubração da mente humana. Então, um estado metafísico é o estado que impera a razão e onde a filosofia é o seu maior, vamos dizer, produto, certo? Porém,
Um estágio final e definitivo, que é esse justamente o estado viril, né, que o Augusto Comte chama, seria o estado positivo, né, onde a observação, a experimentação, né, levaria o homem a um conhecimento realmente verdadeiro, né, um conhecimento científico, certo? Que viria aí para substituir os fundamentos intelectuais que antes serviam para os estados, né, vamos dizer, primitivos aí da humanidade, como o estado metafísico ou teológico. Então ele propõe essa filosofia positiva que, ao analisar, nada mais é do que um agnosticismo completo, né? Não podemos conhecer nada, vamos dizer, que esteja para além aí de uma ideia, poderíamos chamar aí metafísica, religiosa. Não, simplesmente aquilo que o homem consegue compreender do mundo empírico, ou do mundo visível, do mundo sensível, certo? Então o positivismo, ele vem com essa, vamos dizer, com essa bagagem agnóstica e essa bagagem ateística, certo? Então Augusto Comte, ele propõe o que? O culto da humanidade, né? Mas, olha só, as ideias, né, positivistas, vamos dizer assim, não tiveram a força de expansão que ele imaginava. Pensava que em pouco mais de 7 anos a Europa toda estaria, sei lá, convertida ao culto da humanidade, e depois de uns 30, 40 anos o mundo inteiro. Isso realmente não aconteceu, mas o positivismo, mesmo fracassando aí como religião, ele teve uma grande e duradoura influência aí, pelo menos na mentalidade. O Brasil republicano, né, surgiu do quê? Da influência positivista, né? Então, o que seria para o Augusto Comte vamos dizer, ele propunha, vamos dizer assim, nas entrelinhas, um império cientificista, né? O cientismo como grande entusiasmo aí para a orientação ética do ser humano, né? As ciências, a tecnologia e tudo mais, que viria, vamos dizer, não seria mais uma serva útil para a humanidade, conhecer o mundo e as coisas, mas sim, vamos dizer, a própria, vamos dizer, senhora, ou o próprio Deus, né, unido aí à humanidade. Então isso daí jogou no tecido social, ou no círculo aí das pessoas cultas, uma carga feroz aí de ateísmo, que é quase intratável, vamos dizer assim, né? E obviamente reduziu tudo a um materialismo grosseiro, certo? Então Augusto Comte, já na entrada aí do século XIX, introduz essa ideia de que o ser humano, ou seja, a humanidade tomada como espécie, deveria receber o culto devido a Deus, vamos dizer assim, certo? Mais ou menos contemporâneo a Augusto Comte, um pouquinho depois, né? Você vê que Comte, ele já absorve toda aquela discussão, toda aquela sistemática kantiana, vamos dizer assim também, né? De 2, 3 séculos antes dele, e passa a pensar segundo esses pressupostos errados, princípios errados, e desenvolve ali uma teoria lógica ali do positivismo, que acaba também por despejar nas mentes pensantes mais uma carga de afastamento dos valores espirituais. Porém, olha só, o Comte, ele percebeu que nas crenças teológicas, né, apenas um ornamento, um luxo. Se você retirasse esse ornamento, esse luxo, né, através do que? De uma ditadura, talvez política, que facilitasse a implantação do sistema da política positiva, faria a transição do estado metafísico para o estado positivo, né? Esses valores, vamos dizer assim, que as crenças teológicas guardavam, que eram bons, né, subsistiriam intactos, né, e protegidos pela nova ideologia, né? Por exemplo, vida, família, moral, etc.,
todos esses valores, vamos dizer, que a igreja prega, né, a crença teológica, como ele diz, prega, elas estão, vamos dizer, foram particularizadas, raptadas pelo pensamento religioso e deveriam ser salvas dele através do estado positivo, para que elas funcionassem, né, de maneira, vamos dizer, até melhor. Então, Augusto Conte, ele não é que ele queria destruir por completo as crenças teológicas, mas retirar delas aquilo que ele achava que era, vamos dizer, perene ali na humanidade, né? As qualidades humanas, certo? Que ele acreditava que a religião, as crenças teológicas apenas, vamos dizer, pegavam para si, né? Vamos libertar essas potências para o homem, né? Então Augusto Conte, vamos dizer, ele já pregava, assim, vamos dizer, já tinha ali no pensamento dele uma ideia de paraíso terrestre, né? Mas, quando a gente conseguir implantar o nosso positivismo, nós vamos retirar da influência religiosa ou teológica aquilo que é devido à humanidade, não devido à crença teológica. Em seguida, olha só, já se vê aí um ranço bastante acentuado aí pela ideia de pensamento, de sentimento teológico, né? A ideia teológica já tem um ranço, uma ojeriza aí por parte desses pensadores. Em seguida aparece Friedrich Nietzsche, que já é um ateu assim, menos conformista do que o Augusto Conte, né? E o Nietzsche, ele via a necessidade radical e fatal do deicídio, ou seja, acabar de vez com a ideia de Deus a todo custo, né? Então ele inicia o seu pensamento já com essa carga kantiana e etc., né? Até de Kant, uma influência kantiana, embora o Nietzsche fosse um opositor também do Kant, né? Tratando Kant como uma figura pequena também, mas você vê que ele foi influenciado pelo Kant também em alguma medida. Nietzsche já vem com o postulado, né, a razão prática do Nietzsche, né, vamos dizer assim, né, não seria o dever igual o do Kant, mas o próprio ateísmo. Então, precisamos eliminar de vez o pensamento de Deus, ou seja, a morte de Deus, né, como uma subversão de todos os valores, né, porque os valores para Nietzsche nada mais são do que convenções que precisam ser destruídas para que o homem criador passe a criar seus próprios valores individuais. Então ele começa a atacar ideias como a verdade, por exemplo. O que é a verdade com Nietzsche? A verdade nada mais é do que um sintoma de uma vontade enferma, né? Onde o homem ele crê num mundo que deveria ser de verdade ou ser de tal ou qual forma, sendo que, na verdade, o homem deveria criar esse mundo tal qual deveria ser, não procurar compreender, procurar um mundo que deveria ser assim assado, não, ele deveria criar esse mundo, né? Então a vontade da verdade seria o quê? A impotência da vontade de criar, no fim das contas, né? Pois para o Nietzsche, existência é pura e simples atualidade, né? É o aqui, é o agora, né? A fé num valor, por exemplo, metafísico, né? Num valor por excelência da verdade, é coisa de gente religiosa, de gente pequena, vamos dizer assim, né? De homens reflexos, como ele chamava, né? Homens que não têm, vamos dizer, o instinto criador, o instinto cesário, né? O homem complementar né? Que seria o homem cesário, ou seja, o homem que é um início, uma criação, uma causa primeira, né? Então Nietzsche, ele vê no homem religioso o homem fraco, o homem doente, e por isso ele procura uma verdade, porque ele é incapaz de criar, incapaz de ser criador, certo? Incapaz de ser Deus. Então, para ele nada é verdadeiro. Se nada é verdadeiro, como ele mesmo disse, né, em um dos seus livros, né, retirando ali uma passagem aí que ele leu em algum lugar aí, onde ele viu que nada é verdadeiro, tudo é permitido. Então a liberdade do espírito seria o que? A liberdade do homem enquanto tal, certo?
Então, o valor da verdade é o valor de uma doença, certo? O valor de uma enfermidade. E se tudo é permitido, pois não existe verdade, o que nós devemos fazer? Por que existe a moral, né? A moral existe para os estropiados, ou seja, para aqueles que estão arrebentados, aqueles que já estão em declínio, em aniquilamento, né, de si mesmo, né? Então a moral seria como que um remédio para estancar uma dor desse indivíduo que procura a verdade. Então ele se, vamos dizer, ele se preenche de diversas sentenças, se preenche de diversas normas, convenções, para que o seu sentimento de busca pela verdade não doa tanto como doeria para aquele homem que percebe que nada é verdadeiro, não existe verdade, então tudo é permitido, não existe travas, não existe regras universais, morais, não existe nada, certo? Então, para ele, a moral é o mais perigoso, né, desses fármacos da consciência humana, e chega a responsabilizar a moral pelos males, pelas decadências, pelas guerras, por tudo de ruim que há no mundo. Nietzsche faz isso, né? Por quê? Porque ele via na moral um sintoma da degenerescência do homem em buscar uma verdade, né? E isso daí era a principal barreira para a expansão, por exemplo, dos super-homens, né? Vamos dizer, amor, justiça, piedade, resignação, pureza, etc. Era o que? Tábuas de valores antigas e velhas, ultrapassadas, que levavam em conta essa degenerescência, né, da busca pela verdade, da busca pelo absoluto fora do homem, né, gerando esse efeito colateral que seria a moral. Então deveríamos quebrar essas tábuas de valores a todo custo, né? Então ele começa a incitar o homem a buscar o ideal daquilo que ele chama de super-homem, o homem além, né? O homem que está para além, né? O homem que quer expansão, né, soberana da sua própria vida, certo? E quais seriam os ideais desse homem, né? As qualidades desse homem? 3: força, domínio e afirmação irrestrita de si mesmo. Veja bem, isso são coisas que estão espalhadas na cultura hoje em dia. Esses ídolos novos aí da música, esse pessoal famoso, esses políticos de hoje em dia, essa turma toda que veio após Nietzsche, que existe até hoje, todos eles exaltam a própria força, os próprios domínios e a afirmação de si mesmo, né? É como que fosse a consagração incondicionada do egoísmo, né? Que não passa de uma soberba luciferina, porque acaba o quê? Qual que é o processo natural disso? A divinização dos vícios contrários à virtude, certo? Então, Nietzsche, com essa sua tendência, ele diviniza os vícios humanos em oposição àquilo que justamente prega o virtuoso, que seria o comportamento moral, que é o comportamento baseado na verdade, certo? Bom, qual é o grande flagelo da humanidade em vista disso? Aqueles que representam e multiplicam essa doença, segundo Nietzsche, né? No caso mais específico, o cristianismo. Então, o cristianismo para Nietzsche nada mais é do que um fenômeno aí do ressentimento do povo judeu, que era um povo que tinha uma moral de escravos por excelência, né? Então, Nietzsche vai empreender uma guerra a essa religião que prega o amor, né? Vamos dizer assim, e se opõe à aristocracia dos espíritos, pois para ele o cristianismo é sinônimo de negação da vida, porque propõe uma verdade, propõe uma moral, propõe uma noção de bem, etc. E isso daí obviamente levou o Nietzsche à loucura. Por quê? Porque em vista de um ideal tão impossível, né, que até hoje não existiu homem, super-homem, como ele falou, porém existiram homens que se assemelharam a esse super-homem. E quem foram esses homens? Justamente os grandes genocidas, os grandes perturbadores da paz social, os grandes, vamos dizer, arquitetos de um mundo imoral e anticristão. Todos eles são o quê? Homens que estão aí, domínio, afirmação de si mesmo e força, certo? Homens do poder mundial, vamos dizer assim, que a gente já falou no curso sobre a nova ordem mundial. Então, se conte
trocou Deus pela humanidade, pela espécie humana, Nietzsche troca Deus pelo indivíduo, pelo um indivíduo, ou seja, o indivíduo que quer suplantar, que tem o poder de criar, né? Cuja ação é o seu único valor, o ser dominador, ou seja, esse super-homem que seria o novo herói da humanidade, né? Faria parte daquela categoria de homens chamada por ele de privilegiados, né? Vamos dizer, um homem de uma ordem superior, que não tem finalidades, ou seja, as suas ações não têm fins concretos a não ser a própria ação, né? Se afirma no próprio ato, se diferenciando aí do homem massa, ou o homem do rebanho, que é justamente o homem gregário, o homem doente, né? Então ele proclama lá direitos intangíveis para esse super-homem, né? E coloca-o praticamente como detentor aí, vamos dizer, da apoteose da guerra, né? Então esse sujeito ele pode empreender guerras contra o mundo, guerras contra os indivíduos, ele pode ter o poder de matar e de morrer a qualquer instante, né? E uma espécie de destino destruidor e periódico. Então esse destino destruidor do homem, né, do super-homem, que quer quebrar todas as tábuas de valor, toda a moral, toda a verdade, em busca, né, do simples ato, ou da simples criação. Olha só que Deus louco, Deus Shiva, né, vamos dizer assim, Deus destruidor. Aí ele lança então, dentro da sua loucura, vamos dizer assim, o seu círculo eterno, ou a ideia do eterno retorno, que ele retirou aí com certeza aí de alguma influência oriental também, né? Com certeza o Nietzsche teve ali alguma influência aí dessa interpretação do mundo como diversos círculos que vão se estendendo ad infinito, vamos dizer assim, sem começo nem fim, né? Onde cada fase é apenas uma fase tomada em si mesma, né? Onde não existe progressão nenhuma, ou também retração, só existe aquele momento onde a coisa está acontecendo sem finalidade, né? O famoso girar em torno de si mesmo, né? Bom, visto isso, olha o teor do Nietzsche, vamos dizer. O teor do Nietzsche passa por uma imensa negação radical do quê? Do cristianismo, como nós dizemos, da divindade, do valor da moral, do bem, da verdade, do ser, uma espécie de negação de tudo quanto existe enquanto um critério de orientação, certo? E a afirmação de sua própria existência como razão de ser, a divinização do homem. Mais divinização do homem que isso, eu não sei, certo? Porém, veja bem, esse avanço do ateísmo, né, de uma mera especulação individual, de um aqui, do outro ali, de uns pensadores errantes por aí, pelos séculos aí, até, vamos dizer, a sistematização completa do ateísmo, olha só, ela está se dando aí bem claramente. Ó. Primeiro veio Comte, né, que já exclui Deus da parada. Aliás, Kant não exclui Deus da parada, mas coloca ele apenas como uma conveniência da ideia humana, né, que visa conciliar o seu comportamento moral com a busca pela felicidade, né? Então o homem cria Deus para esse fim. Kant vem e fala, nós devemos adorar a espécie humana, que é ela que projeta suas qualidades, vamos dizer, num Deus pessoal. Então, nós descobrimos isso com a nossa ciência positiva, certo? Onde os conhecimentos são certos e rígidos, e a gente descobre isso pensando racionalmente nessa linha. Bem, Nietzsche fala assim: chega disso tudo, o homem é criador e ele é destruidor, e ele cria por criar, e ele age por agir. Abaixo a verdade, abaixo as tábuas de valor, abaixo a moral, abaixo ao cristianismo, que é a instituição por excelência desses sintomas de doença da humanidade. Porém, isso não para aí. Logo após Nietzsche, ou contemporaneamente a Nietzsche, no mesmo século, né, aparece
mais um construtor de sistemas. Olha, repara bem, o Kant vem e constrói um sistema em cima das ideias que estavam sendo discutidas e pipocando ali no círculo intelectual da Europa. Ideias do tipo do Nietzsche, de Hegel, de Feuerbach, de Comte, exigem o quê? A chegada de um novo construtor de sistemas. Quem é este? Karl Marx, né? Se você parar para pensar, o proletário que Karl Marx diviniza no Capital é uma figura parecida com o super-homem que está em Zaratustra, do Nietzsche, né? É aquele homem individual, né? No sentido, vamos dizer, no sentido de que é no individual que ele vai perceber a sua condição, mas no fundo, não é mais um homem individual em Karl Marx, mas é o homem tomado em coletividade. Quanto para o Nietzsche, o indivíduo está desagregado de qualquer comunidade. Em Karl Marx, esse homem, através de uma consciência individual, ele se percebe como um ser coletivo, certo? Então, o ateísmo aí, ele já é uma premissa lógica de uma espécie de terrenismo absoluto, né? Visando aí um ídolo futuro, né? Que é ou o herói nietzscheano ou o mundo comunista, o mundo das delícias comunistas. Olha só, o Karl Marx, o que acontece com o Karl Marx? Karl Marx ele sofreu fortíssima influência de dois camaradas, Hegel e Feuerbach, que a gente falou aqui. De Hegel ele absorveu a questão da evolução dialética e de Feuerbach a questão do materialismo mais brutal possível, né? Olha só, então o que acontece? Hegel percebeu que no sistema de Kant tinha uma falta de unidade, né? Tinha coisas ali, fios soltos, então tinha uma falta de unidade, vamos dizer assim, e só através de uma síntese que poderia de repente absorver dois termos irredutíveis ali no kantismo, estaria resolvido aquele problema que Hegel detectou em Kant, justamente a falta de unidade do seu sistema. Então Hegel começa a proclamar que a ideia é a única realidade, né, que gera a natureza, o espírito, e funcionando dentro de um processo lógico e interno, né, uma evolução interna. E essa evolução interna se daria num movimento de tríades sucessivas, né? Tese, antítese, síntese. Então a ideia é o ser, vamos dizer assim, quando você, vamos dizer, no primeiro momento, você se afirma ou afirma uma ideia, você põe uma ideia, isso seria a tese. No momento seguinte, essa ideia é colocada para fora, né? Ela se manifesta como um ato, como uma criação, alguma coisa. Então, gera o que? Uma antítese, né? E um terceiro momento é quando essa ideia retorna do mundo exterior para si mesmo, né? Para dentro de si mesmo, operando aí uma síntese, onde a realidade, né, toda ela pode ser deduzida dentro desse circuito das ideias, né? Então, logicamente, ele vai chegar à conclusão de que a noção do ser implica a sua própria negação, que é o não ser, né? Então, vê-se aí dois conceitos bastante contraditórios, do ser e do não ser, mas que os dois, dentro dessa dialética, despertam um terceiro, né? Que é, vamos dizer, o vir a ser. Então tem o ser, tem o não ser, então tem o vir a ser. Então aí um desenvolvimento tricotômico aí, né, onde tem posição, oposição e composição. Isso em Hegel. Então seria o quê? Uma lei, né, de um desenvolvimento interno das ideias. Então Hegel, aqui a curtos traços, que é grosso modo, Hegel colocava isso em sua filosofia, né? Então, o antagonismo entre as coisas desempenha um papel, no fim das contas, fértil, fecundo, né?
Os discípulos de Hegel, aqueles que tinham tendências, vamos dizer, conservadoras, né, os conservadores, a direita hegeliana, eles queriam resguardar, vamos dizer assim, o patrimônio integral da filosofia do Hegel, né? Método e sistema, vamos dizer assim. Já a ala esquerdista dos seguidores do Hegel, não. Eles quiseram conservar apenas o método, extrair, tira essas ideias aqui, e vamos ficar só com a mecânica da coisa, né? Aí começa o processo das negações revolucionárias. Então, qual foi o contributo de Hegel nesse sentido? As negações, ele deu a maquininha para que os revolucionários esquerdistas, socialistas, começassem a produzir negações revolucionárias, certo? Então, isso foi um lado aí absorvido pelo Karl Marx. O outro lado de Feuerbach é mais grosseiro, né? Porque Feuerbach condenava o evangelho em nome dos princípios racionais, né? Filosofia totalmente materialista, onde a natureza seria a única realidade, a natureza tomada enquanto exterioridade total, vamos dizer assim, né? Então ele tenta explicar o pensamento humano em função da realidade, não a realidade em função do pensamento, como em Hegel, certo? E qual seria, vamos dizer assim, a grande ilusão do pensamento humano, né, em vista da realidade? A grande ilusão, a religião. Por quê? Porque a religião é uma projeção do que há de melhor no ser humano, certo? Então o homem, ele personifica as suas forças, suas qualidades num ser estranho, certo? Então a religião, Deus, é só um produto da consciência humana, uma ilusão, né? E o efeito natural de uma ilusão como essa é o que? A alienação. Então daí Karl Marx tira essa ideia da alienação, né? Porque, segundo Feuerbach, pela alienação o homem desvia de si uma parte de sua natureza, né? Então, para restituir, né, para esse homem a plenitude da sua natureza, era preciso o quê? Dissipar essa ilusão perniciosa, que é a religião, no fim das contas, que é Deus, né? Então, o homem que não é alienado seria um homem restituído da sua própria natureza. Então, o homem natural é o homem não religioso. Algo aí a ver com o super-homem nietzscheano, veja bem, né? Então Marx, como era aí, né, um sujeito de linhagem rabínica, né, vamos dizer assim, e totalmente embebido do racionalismo do século XVIII, ele se pergunta, tá bom, entendi, tem ali essa alienação que é a religião, né? Eu sei bem como é que é isso, porque afinal de contas eu cresci num lar religioso, etc. Mas por que motivo produziu-se essa alienação? Onde que eu vou achar a resposta para isso? Esse era o problema que se pôs ao Karl Marx. Então ele começa a procurar a resposta para isso no próprio homem, mas não no homem abstrato, né? No homem real, no homem tal qual vive na sociedade, né? E afinal de contas, a organização da vida coletiva, né, é onde está esse homem, e ali deve estar a raiz desse problema. Então Karl Marx vê primeiro, a alienação religiosa tem a sua origem ali, na alienação social. Porque se o homem é um homem na medida em que ele é social, aonde ele adquire essa alienação? No social, certo? Se o homem social resulta das relações sociais, elas se traduzem em quê? Em condições econômicas, de como o homem lida com a posse dos bens, né? E a posse dos bens e as condições econômicas estão diretamente ligadas, em última análise, o que é as relações de produção. Então Karl Marx vai seguindo essa linha, vamos dizer, lógica, né? E percebe que a alienação está no social, mas está no social especificamente aonde? Na ordem econômica. Então a alienação religiosa surge da alienação econômica, certo? Porque a alienação econômica colocou os homens distribuídos em classes.
E somente cessando aí a luta entre essas classes vai desaparecer esta alienação econômica e, em contrapartida, a alienação religiosa. Não vai ter sustentação e vai, logicamente, desaparecer. Então, eis que surge como um combate à religião, né? E como combater a religião? Nesse sentido, modificando as condições de vida, condições de atividade. Então, você vê que essas condições de vida e de atividade do ser humano é onde se conserva a alienação religiosa. Então precisamos revolucionar a ordem não só econômica, mas o tecido social enquanto um todo e as próprias atividades humanas, certo? Então você já vê que do ateísmo, né, já nasce o quê? Vamos dizer, um sistema prático, uma conduta prática, né, para que esse sentimento ateu se torne uma praxis ateística. E a praxis ateística, que é uma luta antirreligiosa, é o que a gente pode chamar de comunismo. O comunismo não é uma luta contra o capitalismo, ele é uma luta contra a religião, certo? Ele é o ateísmo militante. Porque quando Karl Marx começa a ter contato com Engels, né, e começa a estudar a economia política, ele começa a elaborar ali a síntese econômico-social, né, e ele chega à conclusão do seguinte: olha só, o homem ele visa satisfações, né, das suas exigências materiais na vida. Ele age e trabalha sobre a natureza. Dessas atividades nascem as relações de produção e as relações sociais, certo? Bom, o homem ele visa tirar o proveito máximo do produto da sua atividade, né, reintegrando, né, esse produto em si mesmo. Mas o regime capitalista, né, caracterizado aí pela propriedade privada, impede essa reintegração completa, né, do produto que o homem trabalha. Então, vamos dizer, você vai lá para a fábrica, começa a fazer lá, empreender lá um serviço, você recebe um salarinho, só que você não absorveu de volta o produto do seu trabalho. Por quê? Porque o produto do seu trabalho, em grande parte, foi para a mão de outro, do dono do meio de produção. Isso é exatamente a mais-valia. Aquele pedaço da produtividade humana do homem que não volta para ele, para o seu usufruto, e vai para outro, isso é o que Karl Marx chama de mais-valia, que é como se fosse um pecado original, né, na visão de Karl Marx. Então, para ele, isso daí cria duas leis fundamentais, que é a lei da concentração crescente do capital na mão de uns e a lei da proletarização progressiva das massas, ou seja, tornando pessoas cada vez mais escravas desses indivíduos, entregando para eles, através desse pecado da mais-valia, todo o excedente, vamos dizer, do fruto do seu trabalho. Então, obviamente, dá para perceber que o trabalho do Karl Marx é a distinção natural do homem, né? É o que distingue ele da simples animalidade. Então, qual é vamos dizer, a solução, né, a redenção para essa coisa, toda essa desgraça que abateu sobre a humanidade, segundo Karl Marx? A extinção da luta de classe, certo? Por exemplo, o burguês está lá satisfeito, né? Porque ele tem o prazer e o conforto, então sua consciência está adormecida. Mas o sujeito que é o proletário, que trabalha para o burguês, não, ele é o único que tem a tendência de se revoltar. Então ele é, vamos dizer assim, o Messias, né, dessa luta contra o pecado, essa luta contra o pecado de classes, certo? Então só um proletário pode ter essa consciência, mas é estranho, porque Karl Marx não era proletário e teve essa consciência muito antes de qualquer outro proletário, mas vamos seguir adiante. Então só ele pode se revoltar contra o capitalismo, que é a tirania das coisas sobre o homem, né, dissolvendo esse antagonismo de classe, vamos dizer assim. Então, olha só, ele usa o que? A tática, a maquininha de gerar ideias do Hegel, né? Uma posição inicial, que é a tese,
uma oposição, que é a antítese, né? E uma absorção, uma integração superior dos contrários, que é a síntese. Então, do capitalismo para a luta de classes, a síntese é o comunismo, a tese é o capitalismo, a antítese, a luta de classes, uma oposição, um não ser. Existe o ser capitalismo, existe o não ser, que é a luta de classe, e existe o que? O vir a ser, que é o comunismo. Então, existe em Marx esse materialismo dialético que ele absorveu de Hegel e fundamentou o materialismo feuerbachiano, vamos dizer assim. Então, em vista desse desenvolvimento dialético da matéria, das produções materiais, do mundo material, o homem ia chegar ao tão querido paraíso terrestre da paz imperturbável, né? Olha só, isso mostra que Karl Marx está vendo o quê? Que a base real da sociedade está nas relações que são oriundas aí do regime econômico, né? A superestrutura, vamos dizer assim, os conceitos abstratos, as ideologias, ela surge do que? Das relações da base, que é o regime econômico. Então, todas as ideias transcendentais, vamos dizer assim, são simples o que? Reflexo da situação econômica. O pensamento, por exemplo, não tem nada que vem do espírito, mas vem das relações econômicas, certo? É uma simples, assim, vamos dizer, consequência da matéria organizada, um reflexo do jogo aí das forças produtivas, né? Então, ele elimina totalmente a possibilidade aí de qualquer mundo que transcenda essa materialidade, certo? Então está tudo dependente da evolução das forças econômicas, né? Só ela tem uma real significação, uma real significação no sentido de que só isso que é o real. O mundo real é o mundo daquilo que está imediatamente presente, vamos dizer assim, certo? Então, na verdade, a religião é o grande inimigo do comunismo porque ela é um instrumento dessa classe, ou seja, da classe que mantém o antagonismo entre as classes a fim de proveitos próprios. Então, esse instrumento de classe serve para quê? Ele é um fármaco também para adormecer as massas e retardar esse movimento revolucionário que seria a síntese, certo? Então, para retardar a síntese entre a tese e a antítese, né, entre o capitalismo e a luta de classe, para evitar essa síntese, existe o que? A religião, o ópio do povo, certo? Então, na verdade, o que é o marxismo, o que é o comunismo? É um ódio, né, sistematizado ali filosoficamente contra a religião, contra a ilusão, vamos dizer assim, né, que pretende aí perpetuar a situação de sofrimento das massas ou dos proletários. Então, o comunismo, gente, não é um sistema econômico, não é uma filosofia política. O comunismo é uma antirreligião, é um ateísmo militante. E o primeiro dever do comunista, de qualquer comunista, é o quê? Lutar sem tréguas contra a religião. Então, dá-se um salto aí, do ateu especulativo para o ateu militante em Karl Marx, certo? Então, beleza, olha só, traçadas essas linhas gerais aí, né, onde em Karl Marx a gente vê, vamos dizer, o proletário, né, o homem coletivo como um homem messiânico, né, em Nietzsche, né, o homem individual como um homem divino, criador. E em Augusto Comte, a humanidade, a espécie humana em desenvolvimento, né, através de diversos estados consecutivos, isso mostra que o resultado de 3 séculos, aí, vamos dizer, de debate, de subversão dos valores base aí da civilização cristã, colocaram uma situação muito esquisita para nós aqui que vivemos agora, no início, no primeiro quarto aí do século XXI, que
acaba por colocar no plano das ideias o que? A visão de que o homem destronou Deus, seja o homem coletivo, né, que hoje talvez seja a maioria, né, essa tendência maior do homem coletivo, né, holístico, o homem individual que surge de vez em quando no meio desse coletivo e contra esse coletivo ele entra numa batalha, né, que seria esse homem nietzscheano, que nunca vai chegar aos excessos ali idealizados por Nietzsche, mas alguma coisa daquilo ele vai ter, e a sujeição total e plena ao culto da espécie humana. Nós precisamos pensar na humanidade, não sei o que, entendeu? Onde você começa a tomar abstratamente os valores humanos e não como realidades concretas, vamos dizer assim, tangíveis. É isso daí, vamos dizer, essa trinca aí que sustenta, por exemplo, hoje, a existência de dois regimes, vamos dizer, regimes que eu chamo aqui culturais, que longe de ser antagonistas no sentido extremo, eles são complementares, que é o que? O capitalismo, o sistema capitalista desenvolvido, vamos dizer assim, né? O capitalismo em si mesmo, ele não é bom nem mal, ele pode se tornar bom, ele pode se tornar mal. No início, durante um grande tempo, ele foi muito bom, mas agora ele já começa a se transformar num mal. E o comunismo, que essencialmente ele carrega o que? Ele carrega valores que aparentemente são bons valores, certo? Por exemplo, deixa eu pegar aqui um trecho para a gente concluir, do próprio Leonel Franco, onde ele dá uma ideia sobre isso, ó. Por exemplo, o exagero das... Olha só, abre aspas aí para o padre Leonel. O exagero de verdades salutares e de tendências genuinamente cristãs, certo? Quais exageros? Exageros do individualismo, né, que é o sentimento de dignidade da pessoa humana, né? Vamos dizer, o individualismo, ele guarda uma influência remota, né, do sentimento de dignidade da pessoa humana. Não pode ser rebaixado à condição de coisa ou de meio, né? E outra coisa que ele diz aqui, ó, na tentativa de reduzir as coletividades humanas ao estado agregário, a aspiração à ordem, à solidariedade, à disciplina, né? Quer dizer, isso reponta a aspiração à ordem, à solidariedade, à disciplina, indispensáveis para que a vida social se transforme neste meio indispensável ao desabrochar e florescer na vida superior do espírito, fecha aspas. Quer dizer, olha só, o individualismo ele tem uma coisa boa, né? Dignidade humana. E o coletivismo tem uma coisa boa, que é a solidariedade, a disciplina, a ordem. Quer dizer, eles absorveram essas qualidades e excluíram a fonte de onde essas qualidades brotaram, certo? Então, o capitalismo e o comunismo são duas formas de ditadura econômica sem alma, certo? Tal qual eles se encontram hoje. Então, olha só, gente, para a gente finalizar aqui, certo? A gente colocou aí, em linhas gerais, segundo essa obra aí do padre Leonel Franco, a desintegração progressiva do homem moderno, certo? Começando lá na ruptura da harmonia entre ordem sobrenatural e natural, depois a incapacidade de transcender o plano empírico dos fenômenos, quando começa o racionalismo, a vontade de poder de orientar livremente o seu próprio destino, certo? Então a gente vê o que? Conclusão que a gente chega, sem uma ideia metafísica salutar ou saudável, né? Não há como formular um ideal puro, um ideal, vamos dizer, decente, um ideal natural para o homem, né? Como diria Chester, que é a crença mais necessária à alma, que existe uma razão para as coisas. Então o homem perdeu o fim, perdeu a noção de finalidade, não existe mais finalidade para nada, certo? Porque o fim é o centro do dinamismo humano, né? Então perder a noção de fim fez com que o homem se perdesse nas barafundas da sua própria negação do mundo, negação da ordem cósmica, negação do bem, negação da verdade.
negação das bases espirituais que fundaram a sua civilização, certo? Então, para finalizar, o que se tornou o homem até o século XIX, depois do século XX em diante, a gente tem que empreender outro estudo, que a coisa ainda piorou ainda mais. O homem perdeu a noção de fim, que as coisas têm uma natureza, têm um limite, têm uma finalidade, certo? E essa finalidade transcende o mundo, vamos dizer, o mundo das coisas sensíveis, ou o mundo das coisas mensuráveis, né? Então o homem ele se perdeu nas ideias, certo? E se perdendo nas ideias, ele se compromete individualmente e se compromete coletivamente, né? Então, eis aí as ressonâncias da desintegração pessoal ou individual vão para a esfera da cultura, da política, da sociedade. Tanto é que após esses pensadores nós tivemos aí 2 guerras mundiais e o estabelecimento praticamente invisível de poderes extranacionais aí que já estão meio caminho andado para recriar o imperialismo, né, universal, vamos dizer assim, que a gente encontrava na antiguidade, e com o cristianismo e a civilização ocidental isso havia se extinguido de certa maneira, em vista só do plano do império, vamos dizer assim, da virtude e da fé que construiu a civilização. Então, pessoal, agradeço a todos aí por ter acompanhado esse mini curso. Vamos seguindo aí a nossa série. E é isso aí. Abraço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus, tchau.